E chegamos no mês de abril, um dos meses mais aguardados pelos investidores nos últimos 4 anos, porque agora, numa contagem regressiva de menos de 20 dias, vai acontecer o halving do Bitcoin. E no giro macro de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o halving, sobre a macroeconomia e o que a gente pode esperar desse tão aguardado evento agora nesse ano de 2024, logo depois da vinheta. Galera, então faltam aí 17 dias aproximadamente para o halving, tá? Vale falar que esse cronômetro, por mais legal que seja, ele não é muito exato, tá? A data, ela tá sempre variando, mas óbvio que quanto mais perto da data a gente chegar, mais exato essa contagem regressiva ela vai ser, porque o halving ele não acontece por horas, minutos e segundos, e sim por blocos. E a gente sabe que um bloco no Bitcoin ele é minerado mais ou menos a cada 10 minutos. Então, se o halving vai acontecer no bloco de número 840 mil e a gente está no 837.272, faltam aí alguns blocos. Fala aqui exatamente quantos que faltam. Não falam exatamente quantos blocos que faltam, mas como 10 minutos aí em cada bloco deve acontecer aí no dia 19 de abril, se cada um desses blocos pendentes forem minerados a cada 10 minutos. Mas de qualquer forma a gente já está naquela contagem regressiva muito forte, né? E a gente tem 3 efeitos catalisadores nesse ano de 2024 que podem impulsionar muito o preço das criptomoedas. O primeiro é os ETFs, que já impulsionou bastante, né? A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre as métricas dos ETFs, mas a gente teve uma adoção massiva do lado institucional do mercado tradicional. A segunda coisa, claro, é o halving, que é o corte na recompensa dos mineradores. Então o Bitcoin ele vai ficar mais escasso e, consequentemente, vai chegar menos Bitcoin no mercado. Então quem quiser comprar vai ter que se sujeitar a pagar mais caro, certo? E por último é a questão da macroeconomia, porque a gente pode ter corte na taxa de juros já agora no mês de junho. Então aí mais ou menos 2 meses para a gente ver perspectivas de corte na taxa de juros. E é inegável a relação da macroeconomia com o mercado de criptomoedas atualmente, tá? Então a gente nessa semana vai ter alguns fatos importantes. Eu acredito que o discurso do Powell na quarta-feira, dia 3 de abril, vai ser bem interessante de estar vendo o que vai ser discutido, justamente porque a gente teve a divulgação do PCE na semana passada, especificamente falando na sexta-feira. E esse é o dado de inflação que o Banco Central americano mais olha. Segunda coisa que a gente vai ter importante são os pedidos iniciais para o seguro-desemprego, que é muito bom de olhar. E claro, na sexta-feira, dia 5 de abril, a gente vai ter a divulgação do payroll, que eu acho que é o fato mais importante que a gente vai ter ao longo dessa semana para ficar de olho. Justamente porque o payroll ele veio muito acima do esperado ao longo das últimas semanas, mostrando o mercado de trabalho extremamente aquecido. E a gente não vai conseguir ver redução na taxa de juros enquanto a inflação não ceder. E a inflação ela não vai conseguir ceder de forma simples enquanto o mercado de trabalho estiver extremamente aquecido. Justamente porque se as pessoas estão empregadas e ganhando bastante, né, o payroll, literalmente o relatório de emprego, quantidade de pessoas que estão empregadas no setor não agrícola, que é o setor responsável por 90%, acho que 80%, desculpa, 80% dos trabalhos lá nos Estados Unidos. Se a gente tiver muitas pessoas empregadas, além do previsto, essas pessoas estão com dinheiro para gastar. Gastando dinheiro, a gente tem inflação, certo? A base aí da questão monetária é essa. E quanto mais pessoas gastando, maior a inflação. E se a gente não tiver uma diminuição da inflação, a gente não vai ter corte na taxa de juros. Tanto que no começo do ano, dezembro, né, final do ano passado e começo desse ano em janeiro, a gente tinha uma probabilidade muito grande de cortes na taxa de juros agora nessa próxima reunião do dia 1º de maio, exatamente um mês a partir de agora, 29 dias. E com a divulgação dos dados da macroeconomia ao longo desses meses, a gente viu essa projeção de corte na taxa de juros ser protelada para junho, né, o dia 12 de junho de 2024, onde atualmente a gente tem uma probabilidade de 56,9% de corte na taxa de juros nessa reunião. E a grande questão não é se vai ter corte ou não no dia 1º de maio. Eu particularmente acho que não vai ter.
tá, pessoal? Eu acho que no dia 1º de maio a gente vai seguir aí dentro da expectativa. Mas a grande questão que a gente está de olho na macroeconomia é com relação às perspectivas do dia 12 de junho. E tudo isso pode ser comentado aí pelo presidente do Banco Central na reunião que ele vai fazer na quarta-feira. Além do mais, né, a divulgação de dados macroeconômicos podem mudar o sentimento dos investidores. E o sentimento dos investidores é literalmente o que eles estão fazendo com a sua carteira de investimentos visando essa possibilidade de corte na taxa de juros. Então, por exemplo, se vierem dados muito bons indicando que a gente pode ver um corte na taxa de juros no dia 12 de junho, né? Se vier uma inflação dentro aí do esperado, dentro das perspectivas do Banco Central americano, a gente vai ver mais pessoas montando sua carteira, acreditando um corte na taxa de juros. E quando se tem corte na taxa de juros, tem estímulos a mercado de renda variável. Consequentemente, quanto mais estímulos ao mercado de renda variável, maior alta de ativos de risco a gente vê. Pessoas comprando ativos de risco porque vale mais a pena ficar na bolsa de valores, na renda variável, nas criptomoedas, do que ficar na renda fixa. Então, se a gente ver indicadores positivos, as pessoas vão ficar otimistas com o mercado e, consequentemente, a gente vai acabar vendo uma alta das ações, das criptomoedas, né? E se a gente vê o contrário, indicadores muito ruins, indicando que o Fed não vai cortar a taxa de juros, essa galera que está montando a carteira, esses 56%, quase 57%, que já está com a sua carteira prontinha, acreditando que não vão ter corte na taxa de juros, vai começar a montar a sua carteira acreditando justamente que esse corte não vai acontecer. Por isso que a macroeconomia é tão importante agora. Inclusive, né, a gente está vendo como que os ETFs eles estão gigantes no meio das criptomoedas. Os novos ETFs de Bitcoin agora têm 500 mil Bitcoins, cara, e as saídas do GBTC seguem diminuindo muito. A cada dia que passa, a cada semana que passa, a gente está vendo um aumento absurdo na detenção, nos detentores, né, de Bitcoin por conta das gestoras de ETF. Então, 9 dos 10 ETFs eles já estão com mais de 500 mil Bitcoins, o que representa aí 2,54% do supply circulante, o que equivale a mais ou menos 35 bilhões de dólares de compras em 54 dias de negociação. Se a gente incluir os ETFs da Grayscale, que é uma empresa que ela já tinha Bitcoin há um tempo atrás e ela só lançou os ETFs na Bolsa de Valores, a gente vai ter 835 mil, que é quase 4% do supply total. Porém, a gente não costuma considerar muito a Grayscale, mesmo tendo muito ETF, porque as taxas delas são muito altas, então as pessoas estão vendendo o Bitcoin que tem da Grayscale para comprar das outras gestoras. Além do mais, né, essa venda vem diminuindo cada vez mais a sua participação. Então, a tendência é que, de fato, a Grayscale venha a secar até que a BlackRock passe ela e ela se torne cada vez menos relevante. Além do mais, a compra das demais gestoras, elas vêm desde o zero, enquanto a Grayscale já tinha Bitcoin. Então, é uma certa paridade diferente, tá? E vale falar que nessa última semana agora, semana passada no caso, né? A gente chegou a ver entradas positivas novamente, porque a gente teve umas semaninhas de queda aí para trás, né? A semana do dia 18 de março, a gente começou a ver quedas no mercado. Até que a gente viu os ETFs perderem aqui dinheiro, né? Então a gente viu literalmente uma queda, um saldo negativo. E nessa semana agora que a gente está entrando, a gente provavelmente vai continuar vendo essa tendência de entradas voltar. Então no dia 28 de março, na semana passada, a gente viu entradas muito grandes nos ETFs. E a Grayscale, que está tendo saídas atrás de saídas, teve a menor saída desde o dia 12 de março. Então está diminuindo também a quantidade de saques na Grayscale. E além do mais, né, vale falar que a GBTC já perdeu 284 mil Bitcoins do seu fundo desde que ele foi convertido no ETF à vista lá em meados de janeiro. Então a tendência é justamente a gente ver o GBTC secar, os outros ETFs começarem a crescer cada vez mais, enquanto o Bitcoin ele fica cada vez mais cogitado no mercado tradicional, na Bolsa de Valores, né? E outra coisa que a gente também está vendo, que pode impulsionar o preço do Bitcoin, é o saldo das corretoras está caindo drasticamente.
E aqui eu já entro, né? Eu comecei um vídeo de forma extremamente otimista e vou continuar dentro dessa forma. Porque eu falei que esse ano de 2024 a gente vai ter corte na taxa de juros. Provavelmente agora, em junho, a gente teve a aprovação dos ETFs de uma compra massiva de Bitcoin por lado das gestoras, o que está fazendo o preço simplesmente disparar de janeiro para cá. A gente vai ter o halving, que é a recompensa dos mineradores cortada pela metade, fazendo o Bitcoin ficar mais escasso, e saques massivos dentro das corretoras de Bitcoin. Enquanto na semana passada a gente ainda comentou sobre o tanto de gente que está se alavancando e apostando contra o Bitcoin dentro do mercado tradicional, e isso são fatores que podem impulsionar o preço do Bitcoin. E muita gente vem falando, pô, mas você falou que o Bitcoin vai cair, né? Que o Bitcoin está muito esticado, que tem muita pressão vendedora. Tem que saber separar o lado trader do lado investidor. Quando a gente fala em questão de trade, análise gráfica, a gente está olhando muito curto prazo, o que o Bitcoin pode fazer nessa semana, que é o motivo pelo qual eu posto análises todos os dias. Enquanto quando a gente fala de macroeconomia, a gente está analisando todos os fatores que podem fazer o preço do Bitcoin se movimentar ao longo do ano de 2024, certo? Então, não é porque o halving aconteceu, ou vai acontecer no caso, né? Ou então que os ETFs de Bitcoin foram aprovados, ou então às vezes que vai ter corte na taxa de juros, que o preço vai subir exatamente nessa semana, ou que no momento que esse fato acontecer, o preço vai disparar. Na verdade, não. Esses tipos de efeitos, eles acontecem, de certa forma, com o tempo, certo? Leva um certo tempo ali para, de fato, tudo que esses eventos macroeconômicos têm que causar no mercado, eles de fato causem. Então, tem que saber separar isso, tá? É muito importante falar sobre essa questão. Mas o saldo de Bitcoin dentro das corretoras também está caindo absurdamente, o que faz com que ele fique ainda mais escasso, né? Foram quase 10 bilhões de dólares em Bitcoin que saíram das corretoras de criptomoedas desde que os ETFs foram lançados. E as corretoras, desde o dia 11 de janeiro, chegaram a perder mais de 136 mil Bitcoins, o que é algo simplesmente absurdo. O que é mais absurdo? Você não está no nosso escritório de investimentos, que é onde eu passo aqui as maiores oportunidades do mercado, as maiores análises, notícias exclusivas, tudo eu posto em primeira mão para os meus alunos. Se você quiser saber mais, é só você adquirir qualquer um dos produtos que você vai ter acesso ao escritório de investimentos. O link está aqui embaixo no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então você escaneia esse QR Code que está aparecendo aqui. Mas muito bem, pessoal, referente aos saldos, né, dentro das corretoras, que até começou a carregar aqui novamente, basicamente está todo mundo sacando Bitcoin dentro das exchanges, tá? As dinâmicas de preço, elas favorecem sim os touros, porque o Bitcoin ele começa a ficar mais escasso dentro das corretoras e, consequentemente, quem tiver que comprar vai ter que se sujeitar a pagar mais caro, porque não vai ter Bitcoin ali para todo mundo. Então, no dia 28 de março, o mesmo dia que a gente viu aí uma maior quantidade de procura pelos ETFs dos Estados Unidos, a gente também está vendo o menor saldo na Coinbase desde abril de 2018, ou seja, a Coinbase ela está com 2,3 milhões de bitcoins e esse saldo está diminuindo cada vez mais e não mostra tendências de desaceleração. Agora o que a gente está vendo é que as pessoas estão sacando ainda mais Bitcoin das corretoras e quanto menos Bitcoin tiver dentro das corretoras, mais o preço pode ser impulsionado. Além do mais, a gente viu uma transferência absurda dentro da Coinbase, né? 1,4 bilhões em USDC. Essa foi a maior transferência, a maior entrada da história da Coinbase em stablecoins, o que indica uma potencial compra massiva. Olha só, o histórico aqui, ó, ao longo do mês de março, e olha essa entrada bilionária em uma única transação. Então, igual a gente já falou, né? Tem várias coisas que estão aí impulsionando o preço do Bitcoin, podem levar as pessoas a querer comprar mais, como o halving, né? Justamente agora esse aperto significativo na oferta, a compra dos ETFs aqui das instituições, o corte na taxa de juros, tudo isso pode levar o preço do Bitcoin a subir ao longo do ano de 2024. Quem a gente não pode deixar de lado é o Ethereum, justamente, que está aí com o seu interesse em aberto nas máximas históricas, muita gente comprando Ethereum. E será que isso pode impactar o preço? Galera, com certeza sim. A grande questão é, será que isso vai impactar de forma positiva
ou negativa? Justamente porque, da mesma forma que tem um otimismo muito grande no Bitcoin, também tem um otimismo muito grande em torno do Ethereum, porque a gente tem a possibilidade da aprovação dos ETFs de Ether já no mês que vem, agora em maio, enquanto alguns acham que essa aprovação ou reprovação pode ter um impacto significativo no preço, outras pessoas estão vendo que o interesse em aberto no mercado futuro de Ether vem crescendo cada vez mais. Então, basicamente, a gente viu, né, na semana passada, a Justiça dos Estados Unidos, o DOJ, abriu um processo contra a KuCoin. E basicamente esse processo ele pode dar algum respingo na questão da aprovação dos ETFs de Ether até o dia 25 de maio e pode levar a SEC a rejeitar ou então, né, ter alguma influência na sua decisão final, uma vez que o que está sendo discutido nesse processo é justamente a KuCoin está disponibilizando ativos digitais que são commodities, que vai contra a Comissão de Negociação de Futuros. Então, a CFTC, que é lá dos Estados Unidos, ela abriu esse processo contra a KuCoin, alegando que a KuCoin está fazendo negociações ilegais de Bitcoin, Ether e Litecoin como ativos digitais que são commodities. Então, esse processo está classificando o Ether e o Litecoin também, né? Mas nesse caso, o mais importante é o Ether, que é a moeda da Ethereum, o ETH, como commodity. E a grande questão que está tornando um certo debate sobre a SEC autorizar ou não a aprovação dos ETFs de Ether é porque o Ether está sendo considerado um título e não uma commodity nesse processo. Se ele for um título, ele não pode virar um ETF. Se ele for uma commodity, ele pode. Então, pode ser que esse processo da CFTC, que é a Comissão de Trading de Mercados Futuros lá dos Estados Unidos, considerando o Ether como commodity, isso pode ser utilizado no processo para considerar ali a aprovação do ETF de Ether, o que está fazendo com que muita gente venha a se posicionar de forma ativa no Ether, comprar Ether já acreditando que a gente pode ter uma possível aprovação do ETF, tanto que o próprio CEO da BlackRock, que hoje é uma das empresas que mais tem Bitcoin no mundo, a maior gestora de ETF do mundo, fez uma entrevista com a Fox Business no dia 27 de março, na semana passada, e disse que listar um ETF de Ether pode ser viável mesmo se ele ainda for classificado como título pelos reguladores, justamente porque a gente está vendo um excesso de demanda dentro do mercado de futuros, o que pode significar uma participação de fundos de hedge e grandes gestores de ativos crentes que a gente vai ver uma aprovação do Ether como commodity. Então, o Bitcoin, a CME já está liderando, inclusive passou a Binance, né? A gente sempre fala disso aqui no canal, mas o Ether, a CME, ela ainda está abaixo das maiores corretoras do mundo. E olha só quem que tá muito gigante aqui, justamente a BingX, a apoiadora aqui do canal, né? Um das apoiadoras. Então, link aqui embaixo para você se cadastrar, porque é a maior corretora que não exige KYC para você estar operando e tem mais negociação do que a própria CME, a Bolsa de Chicago. Então, aproveita essa oportunidade, ela está crescendo mais a cada dia que passa. E também aproveitando, né? Não esquece de criar sua conta na Token.com, que também é apoiadora aqui do canal, e o link está aqui na descrição, é a rede social das criptomoedas. Mas basicamente, o que os dados dos mercados futuros apontam é que a gente tem a mesma quantidade de volumes de posição em long e em short, ou seja, tem a mesma quantidade de pessoas ali apostando na alta e na queda. O que está mudando é a alavancagem. Tem muito mais gente alavancada em long do que em short, o que a gente consegue ver pela taxa de financiamento, que é aquela taxa que é imposta nas posições com maior peso. Então, quem tiver mais comprado, mais alavancado, vai ter que pagar uma diferença para quem tiver menos comprado. Se tiver mais pessoas em long apostando na alta, eles vão ter que pagar uma taxa para as pessoas que estão em short para igualar o preço dos mercados futuros e do mercado spot. Isso acontece dentro da parte de derivativos, tá? E basicamente o que a gente está vendo é que as taxas elas estão acima
do normal, acima de 0% já há bastante tempo, mostrando esse excesso de otimismo dos traders em geral e em especial, né, também do mercado tradicional, aguardando uma possível aprovação. Então, o que a gente conclui com essa notícia? Que da mesma forma que a gente pode sim ter gatilhos que possam levar os ETFs de Ether a serem aprovados, independente deles serem aprovados ou rejeitados, a gente está vendo um excesso de otimismo. Então, isso pode sim resultar em muita volatilidade, e como a gente está vendo esse excesso de otimismo em long, isso pode resultar em caso de queda, em quedas mais severas. Então toma muito cuidado. Eu acho que se o mercado cripto começar a subir, cara, não tem nada que vai segurar o Ether vai junto. Eu não acho que os ETFs vão ser aprovados agora, eu já falei isso várias vezes, porque a SEC ela está muito calada e os maiores analistas de ETF do mundo, a cada mês que passa, eles estão reduzindo ainda mais a possível chance de aprovação. E agora a gente já está vendo um excesso de alavancagem, acreditando que os ETFs serão aí aprovados. Então isso merece uma certa cautela. Não se esqueça, escritório de investimentos rolando no ar, a sua oportunidade aqui de estar adquirindo algum produto meu e ter acesso aos melhores insights do mercado, lives exclusivas, notícias em primeira mão, tudo isso e muito mais. Link na descrição desse vídeo, ou então é só você escanear o QR Code. E no mais, pessoal, não esquece de nossos apoiadores aqui do canal, link também aqui embaixo, me segue nas redes sociais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!